Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos aí então dar sequência, ao nosso estudo da geografia física, da geografia espacial, aquela que fala das estruturas externas do nosso planeta. E como nós vamos estudar os aspectos físicos, a geografia física, aquela que trata de questões relacionadas às transformações espaciais, nós vamos continuar falando então das formas do relevo terrestre. Então, eu coloquei já nessa imagem inicial aí as principais formas que a gente vê no relevo, e a gente vai estudar o relevo externo, ou seja, o relevo aonde nós estamos, que é a superfície, onde a gente está firmado. Então, dentro dessas características aí, a gente consegue observar então várias formas do relevo. Então, as formas do relevo é esse modelado, são os contornos, que vai desde as montanhas, que são as elevações mais altas que a gente tem na nossa estrutura, até as áreas mais baixas, que nós vamos ver ainda hoje no texto, que são as depressões relativas e absolutas. Então, esse conjunto aí, você já tem uma ideia do que a gente pode visualizar nas transformações do espaço, na formação do espaço e o modelado, ou seja, várias formas, que a gente consegue visualizar aqui em todas essas estruturas. Tá? E o que a gente vai começar a ver então é exatamente isso, as principais formas do relevo. Então, coloquei essa imagem aqui para que você possa visualizar as principais formas. Então, nós temos tanto o relevo oceânico, que é esse que está aqui, dentro do mar, ou aqui na pontinha, como a gente consegue ver uma ilha, que a ilha nada mais é do que o topo de uma elevação montanhosa, tá aqui, E ilha nada mais é do que o topo de uma montanha, porque aqui no fundo do mar a gente consegue perceber através de estudos que nós temos a mesma estrutura que a gente tem aqui do lado de fora, da parte externa ou continental, a gente vai encontrar aqui no relevo oceânico, nas formas. Aqui tem montanhas, aqui tem planícies, aqui tem depressões, só que está tudo debaixo d'água. Como a gente não vive lá, não tem como a gente estar inserido neste ambiente, nós vamos estudar então as formas do relevo externo, ou seja, a parte que está emersa. O que seria a parte emersa? Ela que está em cima, acima das águas. E o que está aqui embaixo é submersa. Então nós vamos estudar o relevo emerso, o relevo que está acima dos oceanos. Então nesse conjunto nós temos o relevo oceânico como uma estrutura, e nós temos o relevo continental, que seria então a parte de fora, e esses quatro conjuntos. Todo relevo é constituído de quatro conjuntos: montanhas, planaltos, planícies e depressões. Então é da parte mais alta às partes mais baixas. Então a montanha, depois o planalto, a planície, as áreas mais planas e as partes rebaixadas, que é o que a gente vai começar a compreender aqui. Então, vamos lá? Montanhas e planaltos. Então nós vamos falar então das partes elevadas, Se a gente volta lá naquela imagem inicial, olha aqui. Montanhas, cordilheiras, as partes mais altas, serras, colinas, planaltos, aí vem as partes baixas, vales e planícies e por último as depressões. Então nós vamos ficar então lá com a parte mais alta, montanhas e planaltos. Então montanhas, grandes elevações naturais, eu ainda coloquei aqui, olha, sempre acima de 3.000 metros, por isso a gente diz que no Brasil nós não temos montanhas, porque as nossas elevações planálticas não ultrapassam 3.200, então nós não temos montanhas. Se nós tivéssemos uma elevação montanhosa de mais de 3.500, a gente podia falar que tinha uma montanha no Brasil, mas não tem. Nós temos planaltos, serras e outras formações.
porque não ultrapassam 3.500, né? Não ultrapassa nem 3.200, né? Que é a nossa estrutura mais alta. E outra característica é, quanto mais alta for a montanha, mais jovem ela é em relação à idade da Terra. Significa que essas montanhas, né, muito elevadas, significa que elas se formaram há pouco tempo e não sofreram o desgaste do tempo. Então, quanto mais alta for a elevação, mais jovem ela é em relação ao planeta Terra. Então, a gente chega à conclusão, então, que o nosso planalto, que tem pouco mais de 3.100, é muito antigo. Ele já foi totalmente desgastado pelo tempo, pela chuva, pelo sol, pelo vento, né, pelos seres vivos. Então, tem todas essas características. Montanhas são estruturas jovens. Planaltos são estruturas antigas. Tá? Lembra dessa dica. E pode receber também as montanhas, somente as montanhas recebem nomes, né, subnomes aí, cordilheiras, cadeias montanhosas. Então às vezes você vai falar assim, a Cordilheira do Himalaia é uma formação de montanhas, Cordilheira dos Andes, cadeia rochosa, que é a cadeia dos Estados Unidos, né, uma elevação que tem na costa oeste, lá na Califórnia, cadeia montanhosa. Então tudo isso significa que é muito alto. Tem 5.000, 6.000, 7.000 metros de altitude, então é muito alto, tá? 3.500 metros é as mais baixas. Passou disso, já virou montanha. E, por sua vez, nós temos os planaltos. Então, o que são os planaltos? São áreas mais ou menos elevadas. Por quê? Porque a planície está lá nos 200 metros, as montanhas estão lá nos 4, 5 mil, Planalto, então, está ali no meio. Por isso que a gente fala que são áreas menos elevadas, mais ou menos planas e sempre delimitadas por escarpas. O que são escarpas? São esses rebaixamentos aqui, olha, essas formas. Então você tem aqui um planalto, né? Então essa estrutura é um planalto, sempre vai ter uma escarpa. Olha lá, é uma encosta íngreme, né? Um penhasco, geralmente ele está bem nas bordas, então ele é bem íngreme, assim, quase que reto. Então ele é de difícil acesso. Então são características que a gente vai vendo dos planaltos, tá bom? Outra característica que quanto mais alta for a elevação, no caso do planalto ou da montanha, mais desgastes ela vai sofrer. Então o processo de desgaste num planalto ou numa montanha é muito maior do que aqui numa planície, lá no litoral, na praia. Então a gente observa que as áreas de desgaste são maiores e as áreas de deposição são as planícies. Então, no Planalto, ele vai sofrer um intenso processo assim, de desgaste do sol, da chuva, do vento, vai tirar o sedimento daqui, que é a decomposição das rochas e do solo, e vai trazer para as áreas mais baixas. Então, nessas áreas de planalto e de montanha, o processo de desgaste é sempre maior do que a deposição de sedimentos. Então, lá em cima, nas áreas altas, retira-se sedimento, nas áreas de planície, deposita-se esse sedimento. Então, ele possui formas variadas, né? Então, tudo isso aqui são formas planálticas, olha. Então, tem formas variadas, não existe uma estrutura só, tá? Ela pode ser uma serra, pode ser uma chapada como a chapada nordestina, né? Então, as serras são conjuntos de morro e vai ter desnível. Lá na primeira imagem, vamos voltar aqui na primeira imagem, olha, formações planálticas, né? Tem sempre elevações menores, em alguns lugares são chamados de serra, são chamados de colina, são chamados de mares de morro, mas todas são formações planálticas. Não é montanha alta de 5.000, 6.000, tudo que sobrar de cá agora são planaltos, 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 só vai mudando o nome de um lugar para o outro, depende do lugar. Aí você muda o nome. Por sua vez, nós temos as planícies e as depressões. Então, as planícies são formas de relevo mais ou menos planas, suavemente onduladas, tá vendo? Olha aqui, aqui já está no nível do mar, aqui já é praia, praia, planície. Então, as planícies vão em torno de 0, né? 0 grau aqui do nível do mar, né? Então, 0 metros de altitude.
no máximo a 200, 250 metros acima do nível do mar. São planícies. Então são áreas mais ou menos planas e são áreas de deposição de sedimentos, ou seja, o desgaste que acontece aqui vem todo para cá. Então aqui é uma área de deposição, de receber sedimentos que são trazidos pelas águas dos rios, pelos ventos, pela chuva, por outro processo que causou desgaste lá nas áreas mais altas. Então, planície, nós temos também 3 tipos. A planície costeira, ou seja, da costa, do litoral, né? Tanto que ela é chamada de planície costeira ou planície marítima ou planície litorânea, porque está aqui, ó, no litoral, na beira do mar. Nós temos a planície continental, que é essa que já está aqui para o interior dos continentes. Igual aqui no Rio de Janeiro, no Nordeste, nós temos planície marítima, porque está lá nas praias. Aqui em Goiás, nós temos planície continental. Se a gente encontrar uma área de planície, porque aqui em Goiás é planalto, mas tiver uma área de planície aqui por perto, ela sempre vai ser chamada de planície continental, porque ela não está na praia. E por último, a planície montanhosa, porque geralmente você tem uma montanha, abaixo dela, ela tem também aqui, olha, isso aqui vai formar uma área planície, porque a palavra planície vem de plano. Nem sempre a gente vai ter, como a gente tem uma montanha que é 7.000 metros, qualquer área plana que tiver ali próximo a ela, ao redor dela, vai ser uma planície, tá? Então tem essa questão. E existe as depressões. Depressão podem ser de 2 tipos, olha aqui. Primeira coisa que a gente observa, a linha do mar. Então, o nível do mar. Você traça uma linha reta daqui da praia, onde começa a praia, interior adentro, continente adentro. E aí vai ser a linha do nível do mar. Todas as áreas que forem rebaixadas abaixo de todas as outras, abaixo das planícies, abaixo do planalto, vai ser uma depressão. Ela vai ser uma depressão relativa. Por quê? Porque ela está abaixo de todas as outras, mas ela ainda está acima do nível do mar. Olha a linha do nível do mar, olha aqui onde é que ela está. Então, relativa, abaixo de todas, acima do nível do mar. E a absoluta, ela é abaixo de todas e abaixo do nível do mar. Tá? Então, seriam essas características. Bom, então essa é só uma introdução para que vocês já comecem a se ligar, tá? No capítulo nós estamos vendo lá, né, toda a questão do relevo continental, tá? Da unidade 5, da expedição 5. Então já dei uma olhada nesse conteúdo, firme nele. Semana que vem nós teremos uma aula ao vivo para tratarmos dessas questões. Ok, pessoal? Um abraço então aí, fiquem ligados no conteúdo, até qualquer hora, tudo de bom.